Ter entrado no Vasco sem um planejamento, sem um projeto, sem estrutura, sem grana, sem aporte financeiro, já foi um desastre para essa gestão. Ter entrado no Vasco sem o apoio do torcedor, talvez o maior dos erros cometidos pelo Jorge Salgado e a sua trupe do mal. A gente sabe que um dos fatores que mais contribuiu ou ajudou ou carregou o Vasco em meio a tanta crise, tanto desmando, tantos problemas, foi aí o apoio incondicional do torcedor. Tá ali o estádio construído pelo Vasco, o CT, o plano de sócios que bombou, notícia no mundo, enfim. A torcida sempre carregou esse clube no colo. Quando esses gestores romperam com as regras do estatuto, quando esses gestores entraram mesmo contra a vontade do torcedor, eles cometeram um erro crucial e o Vasco está pagando por esse erro. Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre esse planejamento feito para o futebol com o senhor Alexandre Pássaro, que já deveria ter sido mandado embora, e sobre uma matéria que saiu no Transfer Market, ou do Transfer Market, uma matéria que saiu do Sport News Mundos, tratando o Vasco como o 11º time, ou o elenco mais valioso entre os clubes da Série A e Série B. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos no YouTube, beleza? Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @vascaíno do Cerrado, lá no Instagram, onde a gente tá tentando chegar a 10 mil seguidores. Tem um clube de membro, plano R$2,99, você faz aqui, é R$2,99 por mês, você vai lá pro nosso grupo do Telegram e depois da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vai sortear camisa, boné, e lá a gente faz uma resenha, conversa antes, durante, depois dos jogos. Tô esperando você. Se você se tornar membro, entra Guia Comunidade, clica no link que você vai direto pro nosso grupo do Telegram, tá bom? Vamos falar do Vasco, o Vasco que vem mostrando toda a sua falta de preparo, de planejamento, tudo que foi feito errado com esses gestores. A desculpa antes era, tem um mês que a gente entrou, depois a desculpa tem 3 meses só que a gente entrou, agora a desculpa 6 meses que a gente está no poder. Não, a culpa é do Eurico Miranda, a culpa é do Campelo. Ninguém nunca assume a responsabilidade pela merda que virou esse time do Vasco e a vergonha que a gente está passando no Campeonato Brasileiro da Série B, eliminado da Copa do Brasil, 5º lugar no Campeonato Carioca, enfim, vergonha atrás de vergonha e ninguém assume aí a responsabilidade. Cadê o Jorge Salgado? Eu nunca vi na história do Vasco um presidente tão omisso. Esses caras de pau que no início aparecia toda hora, principalmente se o Vasco conquistava alguma coisa na base, vinha para tirar foto, vinha para poder colher os louros, na hora de assumir a responsabilidade, somem. A gente viu o Vasco ser garfado na Copa do Brasil, nenhum desses gestores tiveram a hombridade, a coragem de botar a cara para representar o Vasco da Gama, até porque eles não representam a torcida, essa é a grande realidade, e o covarde do Jorge Salgado continua aí na sua toca, ou passeando, viajando, assim como o Carlos Osório só aparece lá no Wellington, lá na Rádio Tupi, para poder fazer campanha política, né? Assim como o Vitor Roma só aparece para poder fazer lacração na internet. Enfim, a gente tem um bando de pessoas irresponsáveis que entraram no Vasco sem nenhum tipo de condições, e a gente tá, o vascaíno é que paga por causa desse bando de pilantra. Eu vou falar aqui para vocês a respeito das contratações do Alexandre Pássaro. Para mim, esse Alexandre Pássaro, que foi um profissional muito contestado no São Paulo, a torcida, quando saiu, agradece até hoje a saída desse cara, que não conseguiu conquistar título, não conseguiu montar bons elencos, deixou o clube endividado, fez um trabalho horroroso que é questionado no São Paulo até hoje, e aí vem pro Vasco, faz um cagada atrás de cagada, 10 contratações para 1 ou 2 prestarem, né? Que isso é um absurdo, já seria motivo de ter mandado esse cara embora. O Marcelo Cabo, que já foi mandado embora, já é uma prova que o planejamento foi feito de forma errada e ninguém cobra, ninguém questiona, ninguém manda o cara embora. Por quê? Porque ele é o testa de ferro, é ele que vem pra frente, é ele que assume a bronca, é ele que fala em nome do Salgado, é ele que fala em nome do Carlos Leite, é ele que dá a cara a tapa para poder livrar a barra dessa meia dúzia de covarde que tem dentro do Vasco da Gama.
E aí, a gente tem que entender que se não houver contratações, mas contratações de nível de Vasco da Gama, a gente não vai subir para a Série A. Esse time, por mais que o Lisca tenha chegado e conseguido no início com um discurso de empolgação, com toda aquela movimentação e emoção da torcida que queria o Lisca, não porque o Lisca era um técnico campeão, não porque o Lisca tinha uma história no futebol, não, ele é até um técnico novo em evidência. Mas a gente queria o Lisca porque a gente achava que a personalidade dele, o Lisca doido, ia chegar no Vasco chutando a porta e não deixando que o Carlos Leite, que gestores interferissem no seu trabalho. Mas parece que isso, infelizmente, não está acontecendo. Se fica ali o lamento por mais um treinador não tá dando certo no Vasco da Gama, e a gente torce para que dê certo, o grande problema talvez não seja o treinador, é sim o time, o elenco, a falta de vontade, a falta de hombridade, a falta de jogadores com técnica, de nível. O que a gente viu aí foram só contratações horrorosas, como o Rômulo, como o Michel, que até hoje não mostrou para que veio para o Vasco da Gama, como o seu Zeca, que só jogou no estadual, como o Hernando, que é péssimo, da disparada pior contratação do Alexandre Pássaro, e o Pássaro que botou a cara para defender a contratação desse cara quando mandaram o Marcelo Alves embora, dizendo que ele era um jogador experiente, como o Morato, que veio para a camisa 10 e não serve, como o Marquinhos Gabriel, que nunca foi jogador em time algum e no Vasco chegou com status de craque. Enfim, uma lambança atrás de lambança, e a gente fica no prejuízo com um risco muito sério. Daqui a pouco, quando acordarem para ver que tudo que fizeram foi errado, já vai ser tarde, né? Hoje saiu uma matéria no Sport News Mundo falando que, pelo ranking do Transfer Market, dos clubes mais valiosos do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, o Vasco é o 11º. Então não há nada que justifique esse planejamento para a Série B. O próprio Jorge Salgado, no vídeo que eu postei mais cedo, falou que o problema no Vasco nunca foi recurso, o problema nunca foi dinheiro. O problema no Vasco é a maneira que esse dinheiro é gasta, e ele gastou da mesma forma que os outros gestores que ele veio criticar gastavam. Até porque o Vasco não tem um VP de futebol, não tem um time de futebol, não tem um presidente, não tem nada com relação ao departamento de futebol. A coisa é horrorosa. Eu vou ler um trecho da matéria que ela diz o seguinte: o site coloca o Vasco em 11º lugar entre os elencos mais valiosos do futebol brasileiro. De acordo com o site Transfer Market, site especializado em levantamento sobre futebol, o Ceará está na 13ª posição com 17,7 milhões de euros, cerca de 109 milhões de reais. Dentre os clubes com os elencos mais valiosos do Brasil, nesse ranking estão os clubes da Série A e B do Brasileirão, os times principais da divisão de âmbito nacional. Em primeiro lugar, se encontra o Palmeiras, com um elenco avaliado em 143 milhões de euros, girando em torno de 882 milhões de reais. Os times aumentam os valores de elenco com a chegada de certos jogadores. Por exemplo, com a chegada de Diego Costa no Atlético Mineiro, o clube se encontra na 3ª posição da tabela, tendo seu valor aumentado por causa da vinda do atacante. Vale lembrar que o Ceará está acima dos clubes como o Cruzeiro, Sport e Goiás. Aí ele mostra aqui, primeiro o Palmeiras, 882 milhões de reais, segundo a Mulambada, com 809 milhões de reais, o Atlético Mineiro é o terceiro, 563, São Paulo é o quarto com 471, o Grêmio 416, o Santos 409 milhões, o Bragantino, que é um clube empresa, 389 milhões, e aí o Fluminense 388 milhões, aí o abismo já começa a ficar grande, né? O Internacional 370 milhões, Corinthians 332 milhões e o Vasco 11º colocado, aí de 332 milhões do 10º Corinthians, pula para o Vasco com 171 milhões. Acho que um número até apropriado para essa gestão, né? 171 é o que são esses gestores que pegaram o Vasco e que, mesmo com o elenco mais valioso que os times da Série B e que alguns da Série A, fez um planejamento desastroso para o futebol. Beleza? Deixa sua opinião, deixa seu comentário. O que você acha do Alexandre Pássaro? Tem que ser demitido? O Jorge Salgado a gente nem precisa falar, né? Quero desejar aqui um bom fim de domingo para você, uma ótima semana. Fique com Deus e saudações vascaínas.